todos os irmãos que participaram deste momento para nos conduzir à pregação do Evangelho. O tema da nossa mensagem é a insuportável sã doutrina. Eu vou repetir mais uma vez. O tema da nossa mensagem é insuportável sã doutrina. Vamos ler o que disse Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo de 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar, e julgou em 70, foi o juízo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 2, temos? O 2 é antes do 3, aí, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, disse Paulo a Timóteo, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto por conceder a nós, meros mortais, na carne, mais uma oportunidade ímpar de fazer conhecer esta insuportável sã doutrina. Esta é uma manhã de impacto, de revelação, é uma manhã de confronto doutrinário, é uma manhã das grandezas do teu Evangelho. Eu te peço, mais uma vez, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Amém. A insuportável sã doutrina. Há uma frase aqui, ela deve estar no versículo de número 3, Miguel. Aqui. Pois haverá, não estava ainda, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Preste atenção, nos dias de Paulo, a doutrina não era sã, saudável. Nos dias de Paulo, eles não estavam vivendo a plenitude da graça. Os estudiosos do Evangelho sabem perfeitamente, meu amado, nos dias de Paulo, os estudiosos sabem perfeitamente que a doutrina não era pura, saudável. Por quê? Porque havia um sincretismo entre a lei e a graça. Os senhores sabem que Paulo recomendou a Timóteo para ser considerada viúva a que tivesse apenas 60 anos e que elas fizessem boas obras e lavassem os pés aos santos. A doutrina neste momento, ela está pura ou ela está misturada com esse conceito judaico? Está misturada. O que é que se entende como sã? É algo puro, saudável, sem mistura. Nos dias do apóstolo Paulo, eles estavam ainda praticando rudimentos da lei. Paulo foi ao templo, incentivado por Tiago, rapou a cabeça, fez voto. Depois de cumprir os dias do voto, então, dentro deste contexto judaico, é que ele retorna aquilo que ele pregava. Mas é que, para essa doutrina ser sã, pura, saudável, havia uma necessidade dos pactos deixarem de se cruzar. Ora,
Nós não estamos lá. Mas quando Paulo saía num domingo de manhã como esse, quem ele via eram os sacerdotes cruzando a esquina. Pedro, Tiago e João indo ao templo chamado Formosa. E aquilo que ele pregava se esbarrava com esses aspectos da lei. A doutrina, então, não estava saudável. Era preciso, para que a sã doutrina, este tempo chegasse, o tempo em que não suportarão a sã, para que esse tempo, aonde a doutrina tivesse pura, havia uma necessidade do símbolo maior da lei cair, os sacerdotes que cruzavam as ruas serem destituídos e a mensagem, então, de fato e de verdade, se tornar saudável, pura, limpa, cristalina e não pesar. Você já bebeu uma água que pesa no estômago, né? Não é cristalina, não é pura, não é de uma fonte confiável? Era assim que estavam as mensagens naquele dia. Aqueles dias eram dias de transição. Da cruz até 70, com a queda do templo, todos eles naquele ambiente estavam vivendo uma transição. Nós mostramos, digita para mim por favor, Miguel, Apocalipse capítulo 14, versículo de número 6, por favor. Tem aí, Miguel? Lê isso comigo aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo e língua e povo. Segura. Todos nós que conhecemos o evangelho da graça de Deus, já chegamos a dizer que este é o evangelho que era para pregar para nós. Todos nós já falamos um dia, eu vivo o evangelho eterno. Outros mais afoitos já disseram, era Paulo que tinha o evangelho eterno, era o evangelho da graça. Alguns mais aloprados tentam então dizer às pessoas com as suas manobras que o evangelho que se deve viver hoje é esse aqui, o evangelho eterno. Mas por quê? Porque as pessoas têm a facilidade de ler o texto sem ler o contexto. Uma outra facilidade que eles têm é de não fazer uma análise sintática daquilo que se está lendo. Por exemplo, este anjo que vinha trazendo o evangelho eterno, ele vinha trazendo a cada nação, olha a frase, e tribo, e língua, e povo, e não povos, porque essa era a expressão judaica. Quem aqui pertence a alguma tribo, em especial de Levi, diga amém. Um só levita entre nós. Então, esse evangelho é para você que disse eu. Mas quando você lê o contexto no versículo de número 7, vamos ler agora, dizendo, esse anjo tinha uma mensagem. O que é que esse anjo que voava pelo meio do céu, com o seu evangelho eterno, e se você tem nos acompanhado, eu mostrei que eterno, com E minúsculo, no grego, significa tempo indefinido e não tempo sem fim. Tempo indefinido significa qualquer dia eu vou na sua casa. Tempo sem fim quer dizer eu nunca mais vou. A palavra eterno ali significa tempo indefinido. Ele diz, dizendo, olha a mensagem do anjo, em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Quem aqui vai passar pelo juízo, diga amém, ninguém. Não vai rachar a minha cara, porque você conhece a escatologia consumada. O juízo chegou em 70. Não faz isso que eu taco o telefone, o microfone. Ora, aquele anjo do evangelho eterno, da palavra tempo indefinido, eterno eu vou até falar o que quer dizer eterno no grego, que eu falo em língua, aionios. Sou negão. Aquele anjo ali estava trazendo a sã
doutrina, ou ele estava trazendo juízo? Juízo. E quem é que pregava juízo? Pedro, Tiago e João. É de Tiago a frase dizendo: o juiz está às portas. Foi Pedro que disse: o tempo de chegar o juízo à casa de Deus é chegado. A casa de Deus era o templo lá em Jerusalém. Então, nos dias do apóstolo Paulo, a sã doutrina, a doutrina não era sã ainda. Ela estava num sincretismo entre lei e graça. Todos os irmãos no primeiro século da era cristã estavam vivendo um sincretismo, estavam vivendo um cruzamento pactual. Então, quando é que esta doutrina se tornou sã? Falamos aqui em off, quando ele removeu o primeiro pacto e estabeleceu o segundo. De lá para cá, o que é que aconteceu? Os pastores costuraram o véu, edificaram os templos, reuniram-se como sinagogas e trouxeram a lei de Moisés de novo. E a doutrina que era sã, a água cristalina, passou a ser uma água saloba. E aí, entrou-se as correntes, o toma lá da cá, o culto de vitória, a apresentação de criança, apresentação de criança. Não, vocês me provocam, tá vendo? Meu amado, vê se há algo de saudável nisso. Como é que a mulher está grávida? Não, porque eles me provocam aqui do lado. Meu amado, como é que a mulher está grávida e disse ela que é promessa de Deus? Não, esse filho foi Deus que deu. Isso aqui é resposta da minha oração, é promessa. Aí o filho nasce e ela vai levar na igreja para apresentar a Deus. Fia, pufa, não mexe não, fia. Não foi Deus que te deu, você vai apresentar o que a ele então, miséria? Meu amado, tem alguma coisa de saudável nisso? Ora, se ele foi que me deu, meu amado, ele já conhece desde o ventre. O sábio já dizia: assim como tu não conheces o caminho do vento, e nem como se forma o osso no ventre da madre, assim tu não conheces a obra de Deus que faz todas as coisas. Eu tenho que apresentar ao meu vizinho, tenho que apresentar até o pastor, mas a Deus. Então, a sã doutrina é a perfeita argumentação que se usa acerca de uma vida perfeita em Deus. Isto chama-se sã doutrina. O resto é malabarismo, o resto é engano. Não há nenhuma necessidade das pessoas estar dentro da igreja clamando a Deus. Deus, 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 me dá isso, me dá aquilo, ó Pai, ó glória, me visita. Isso não tem nada de saudável. Isso são armadilhas para prender os homens. Então, a insuportável sã doutrina, porque os pastores não suportam a graça de Deus. Não suportam. Os pastores suportam a lei, a mensagem de Moisés. A sã doutrina eles não suportam, porque a sã doutrina liberta os homens das garras afiadas deles. Haja visto que eu fui bispo lá, era uma guerra para saber se a carteirinha de membro estava pronta. Quem não queria o carimbo do bispo na carteirinha? Quem não queria ter uma carteira de presbítero para dar aquela carteirada quando chegava na visita da congregação? Alguém já experimentou isso?
Não, era gostoso, quê? Às vezes eu botava aquele sapato assim, igual do nosso irmão Carlos, assim, 3 cores, Michael Jackson, Thriller, botava aquele sapato do Thriller, uma vez ele tirou aqui, sem chulé, eu mostrei aí. Ah, meu irmão, quando eu chegava lá na portaria, que eu dava aquela carteirada assim, meu irmão, da convenção, sopa de letrinha, pronto. Já tirava logo alguém lá do bico, botava para lá e eu sentava aqui no meio, a carteira de bispo. Eu já pendurava ela na testa aqui, já. Eu não sei se isso já... Eu não sei se você já passou por isso, que era até gostoso, né? Quando você chegava, o irmão é de qual ministério? Eu sou bispo da igreja, eu sou presbítero, diácono às vezes mostrava ou não. Festividade, diácono você mostrava ou não, agora de presbítero para cima. Abençoados, a finalidade da sã doutrina não é fazer você membro de um local. A finalidade da sã doutrina é aquilo que Ialcha, nos dias de sua carne, fez com aquela mulher pega no ato de adultério. Olha, vá e não peques mais. Vá viver a sua vida. A informação acerca do reino é esta: você está livre. Você não pode se submeter a mandamentos de homens. Você não pode aqui ficar impressionado como as pessoas estão debaixo de uma magia. Os crentes estão debaixo de uma magia. Eles seguem um mito, um fantasma, mandamentos de homens. Os crentes fazem isso. O crente não segue a sã doutrina. O crente é cristão de Bíblia fechada. Festividade na minha igreja. Culto da mocidade. Culto da senhora. Culto dos cultos. Culto racional. Culto racional não quero. Não tem movimento, ninguém tem um pandeiro, não tem nada, não tem uma Rita passando lá para trás. Não tem um terra, não tem o quê? Não tem fósforo, não tem fósforo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Aqui tem uma frase que nós estamos explicando, que Paulo lá no tempo dele tem um espelho. Ele disse: eu vejo pelo espelho, eu vejo de forma obscura. Pregamos uma live ontem, tem que tirar o espelho de Paulo, tem que ver claramente. Eles ainda esperavam esta glória que se manifestou em 70. Nós não estamos esperando esta glória, porque esta glória já se manifestou em mim e em você. Nós estamos na plenitude da graça de Deus, perfeitos em Cristo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo de número 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem imperfeito. Que? Ronaldinho Gaúcho fazendo gol. Que? É feio, né? Não. É para apresentar o homem perfeito ou imperfeito? Mas a igreja me vê imperfeito. A igreja me via imperfeito. Eu tinha que fazer um jejum. Eu tinha que comer pão. Eu tinha que tomar o suco, senão eu estava imperfeito. Mas ele disse que não. Anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos. Não estava apresentado ainda,
Mas a doutrina, que ainda não era sã, estava conduzindo os irmãos no primeiro século cristão. Quando ele se manifestasse em 70, então eles passariam a estar perfeitamente no entendimento, assim como todos vocês estão que receberam esta palavra. Aos perfeitos, por favor, diga glória a Deus. Ora, se você foi apresentado perfeito a Cristo, o que é que você deve fazer para se aperfeiçoar? Meu amado, mas era isso que ele vinha falando desde lá de trás. Gente, o espírito já está pronto. A carne de vocês é que é fraca. Paulo disse, Gálatas, capítulo de número 3, Paulo disse, vocês começaram pelo Espírito, vocês estão querendo se aperfeiçoar agora na carne. Quem é que... Não. Digita para mim, Miguel, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 1. Por favor, coloca na Bíblia Viva, por favor, Miguel. Coloca para mim, por favor. Olha isso. Versículo 2. Pode ser aí. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Realmente não faz sentido a morte de Cristo para quem precisa comer um pedaço de pão. Ora, se eu tenho que comer um pedaço de pão para ter comunhão, a morte dele faz sem sentido, porque ele mora em mim. O quê? O senhor acredita que Deus está na vida do senhor sem comer um pedaço de pão? Sou desses. Você não acredita? Você acredita que para Deus estar em você numa comunhão? Porque quem está em mim está numa comunhão plena. Quem mora em mim não me visita. Eu não acredito que eu vou comer um pedaço de pão feito pelo padeiro, que passou a noite inteira no baile do Alalaô, não usou nem álcool em gel, e vai fazer um pão, vai trazer para o pastor, e ele, como um alquimista, vai dizer, este é o corpo de Cristo, e eu vou comer aquele pão dizendo, pronto, estou na comunhão com o papai. Até quando? Até o próximo domingo. Se o padeiro não for para o baile do Alalaô de novo, talvez essa comunhão dure uns 2, 3 meses. Isso não é algo saudável, isso não é puro, isso tem magia. Ele diz, não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda da lei judaica, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Ainda bem que lá na nossa igreja, seu coiso, chama de seu coiso não, hein? Não gosto disso não, o birimbau tá aí. É seu Geraldo, meu tio tá aqui também, capitão, vocês tomam cuidado. Meu amado, olha isso aí, se pudéssemos ser salvos pela guarda da lei judaica, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Ainda bem que lá na minha igreja a gente não guarda a lei judaica, graças a Deus. Em dezembro agora todo mundo vai batizar na cachoeira do Guapimirim. Gelada? Meu amado, é exatamente isso que a lei fazia, a purificação por meio de água. Isto entre os judeus chama abluções. Como que você quer purificar aquilo que ele tornou limpo, meu amado? A vida é espiritual, não tem nada a ver com carne. Você pode tomar banho na cachoeira de Iguapi, você pode ir para o monte do Everest, você pode ir para o pico do Nepal, você pode mergulhar aqui em Ramos, onde cada mergulho é um flash. Não vai acontecer nada. Vai continuar xingando, poxa, amanhã. Vai continuar tendo ciúme da tua irmã, que ela está com aquele corpo sequinho. Porque rola esse negócio, entre família rola, negócio de briga de irmã que tem corpinho bonitinho. Lá em casa rola, minha cunhada toicinho não gosta. Falo mesmo, tá gravado, ela tá vendo. Meu amado,
Versículo de número 2. Gálatas insensatos. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Versículo de número 3. Só quero fazer-lhes uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram neles para ser salvos. Então, é isso que se apresenta aí fora, um homem imperfeito que precisa das leis judaicas, precisa do jejum, precisa pagar um dízimo, precisam tomar a Santa Ceia, precisam viver este encantamento, e a finalidade da doutrina saudável é conduzir o homem e a mulher na nova vida em Cristo, num sentimento de consciência do que é certo e do que é errado, nessa esfera física. Não adianta ficar em jejum e odiar o seu irmão. Não adianta ir um monte, pegar dinheiro e não pagar. Deus falando aí, ó. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala-me com toque no altar. O sistema religioso formou mestres legalistas. Todos os teólogos desse país, todos, sem tirar e nem pôr, todos eles, bacharel, mestres em teologia, a nomenclatura que quiser dar, todos eles são mestres legalistas, todos eles são mestres religiosos, todos eles pregam a lei de Moisés e costuram véu, porque todos eles, de A a Z, pregam o dízimo, que era uma obra da lei de Moisés. Todos, não conheço nenhum que diga: eu sou um teólogo e aqui não damos dízimo. Quando você acha um no meio do palheiro, manda colocar o véu. Quem não coloca o véu, pratica a Santa Ceia. Quem não pratica a Santa Ceia, faz a campanha de Gideão. Todos. 6 anos na teologia, 8, 10, 12, e os mais ousados, quando falam comigo, eles falam assim: Geraldo, eu não entendia logo no começo, quando eles falavam assim, eu pensava até que era aquele filme O Senhor dos Anéis. Não é para me mostrar anel, é para me mostrar a sã doutrina. Não adianta me mostrar anel, canudo. Eu quero a sã doutrina, que para vocês se tornaram insuportável. Insuportável porque a sã doutrina não enche cofre. Sã doutrina não traz honra, não traz mérito para ninguém. A sã doutrina não olha as cadeiras aqui atrás, nem as gemadas. A sã doutrina observa o que foi feito pelos judeus, o benefício que isso atraiu os gentios e esta plenitude maravilhosa do qual vivo hoje, seguro, tranquilo e sem temor do mal. É isso que a sã doutrina observa. Mas eles querem que eu colocasse os olhos nos anéis, nas suas posições, nas suas teologias e nos seus achismos. E aí a igreja evangélica formou mestres e as pessoas seguindo eles por conta das suas concupiscências. O que tem naquela igreja ali? O pastor lá tem um dom de revelação. Vamos lá, ele vai revelar o teu CPF. Não posso ir que eu estou devendo a Casa Bahia. Score está baixo. E ali? Vamos lá, porque lá tem uma bateria enorme. O grupo de jovens. Então vamos. Estão procurando mestres. É isso que diz 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3. É isso mesmo? É isso? Muda aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Pelo contrário, não suportam, meu amado. Quem me ouve não me suporta. Os evangélicos não me suportam. Quando eu começo a falar que não é por isso, não é por aquilo, eles sentem coceira no ouvido e rua. Uma senhora me disse, lá eu não vou mais, o senhor não colocou a mão na minha cabeça, sai de ré, saravá. Não vou colocar a mão na sua cabeça. Coloca a mão na cabeça da minha mulher, no dia 9, dia 10, no dia 11, ela nem quer mais mão sobre ela. Meu amado, se Deus está na tua vida, de que serve a minha? Você já tem o eterno em você. Tem ou não tem? Você tem essa convicção que o eterno está na tua vida? Quem tem convicção, por favor, diga amém. Amém. 2 não falaram, vem cá que eu vou botar a mão então. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ah, Geraldo, é porque você não sabe a coxinha que tem lá. De lá eu não saio, Geraldo. Olha, meu irmão, mas eu não consigo sair de lá. Lá tem umas irmãs tão legal, chama a gente de Satanás, de diabo, diz que o demônio está usando a gente. Pô, mas é uma bênção as irmãs lá. Olha, meu pastor é um homem de Deus. Olha, que unção, ele disse ontem que a gente rouba a Deus, que a gente vai para o inferno. Ô, glória, eu não roubo a Deus. Está cercado de mestres segundo as suas próprias cobiças, e quando vem a sã doutrina, sente coceira no ouvido. Quem ouve os pregadores da graça de Deus, sente coceira no ouvido, e vai procurar um pastor para orar por ele, para tirar caroço. Claro, foi eles que colocaram com a feitiçaria, eles sabem o lugar que tem. As pessoas estão dentro desses lugares aí, cheio de doenças psicossomáticas, desenvolvido por traumas. As pessoas não estão ouvindo o evangelho, estão ouvindo encantamento, feitiçaria. Se você der, Deus faz. Se você não der, Ele solta a mão. E quanto mais dá, mais eles querem. E a pessoa vai desenvolvendo uma doença psicossomática, cheio de trauma. Culpa, medo e pânico. É o que esses mestres apresentam e as pessoas vão atrás. E o versículo de número 4 diz o seguinte, olha lá. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Minha irmã, está escrito aqui, você pertence a Ele, tu és a igreja de Cristo, olha aqui. Você está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Não aceito. Isso é o diabo, isso é a pombagira falando na tua boca. A igreja está aí há muito tempo, meu pastor falou que eu sou o pó da terra. Se recusa a ouvir a verdade e entrega-se à história, à conversa fiada, à conversa para boi dormir, se entregando a fábulas. O profeta já havia dito isso, Jeremias capítulo 9, versículo de número 1, tem aí, Miguel? Olha aí, prouvera a Deus, Jeremias, o profeta no antigo pacto, prouvera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Olha a tristeza do profeta diante do quadro. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. 2, prouvera a Deus, eu já disse a vocês, a gente está lendo ali, mas o nome é Ial. Esse é o nome correto. Prouvera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores. Versículo de número 3, curvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não é para a verdade. Pode parar.
Deixa eu ver se tem alguém deles aí. Mateus, meu amado. Como é que pode uma pessoa jogar o seu carro numa fogueira fictícia chamada fogueira santa? Isto tem alguma coisa de sã doutrina? Ou isto é uma feitiçaria das brabas em que o povo está encantado aí fora, dizendo eu sou crente? Crente de quê que você é? Você é um zumbi, você tem nome de que vive, mas está morto. E é um tipo de mensagem como esta que tem que dilacerar a tua alma. E você ouvir dos meus lábios o brado que diz: levanta, ó, dos mortos, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vem receber a doutrina saudável, a doutrina sã. Sai dessa feitiçaria. Um bando de bruxos, feiticeiros, vira-latas, se enriquecendo com o dinheiro do povo. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, porque é mentira. Dizer que um homem só é de Deus depois que jogar ele numa piscina é mentira. Não tenho medo deles. Não tenho medo de nenhum. Do mais poderoso da bancada evangélica ao mais pobre que não tem nenhum. Não tenho medo de nenhum. Eu estou pautado na verdade de Yahweh. Pode vir, mas quente. Porque aquele que me colocou de pé não me derruba. Pode vir mesmo, mas pode vir da maneira que quiser. Não estou contando história, estou pregando o que o profeta disse em nome do Eterno. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Eterno. E não conhecem mesmo? Porque se conhecesse, não fazia as atrocidades que se fazem com os aposentados dentro desses lugares chamados igreja, tomando cada centavo, 10% de auxílio emergencial. As pessoas não têm dinheiro para comprar um gás, comprar um leite, e lá toma dízimo, e lá toma campanha, toma-lhe oferta, vem com tudo para o altar, bradam os cães. Saiam desse altar, brada Geraldo, na unção do Espírito verdadeiro do Eterno. Versículo 4. Tem? Está com medo do cabaré? É de linho ou é de carreté? Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando. 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentira e cansam-se de praticar a iniquidade. 6, vivem no meio da falsidade e pela falsidade me recusam a conhecer-me, diz Geraldo. Eu saí do meio dessa falsidade. Eu treinava línguas estranhas. Treinava. Na cama de sushi de camescar. Eu chamava na língua dos japoneses, meu irmão. De cama de sushi de camescar. Eu chamava na língua dos pentecostais. Vipa, te comande, foi de colaraçá. E todo mundo, nossa. Eu andava no meio dessa falsidade. E quando alguém dizia, como a Fabi, a nossa professora de hebraico, Geraldo, essas línguas, na verdade, são factoide. A língua na Bíblia são idiomáticas. Eram idiomas. Eu disse, não. As pessoas me veem como vaso, como profeta.
se eu parar de falar isso, ninguém toca um no outro e diz: esse aí que é o profeta da casa de papai. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam a me conhecer, disse o Eterno. A única palavra que liberta dessa falsidade religiosa é o evangelho da graça de Deus e não a outra. Ela é mais poderosa do que qualquer espada afiada. Ela entra na divisão da alma e do espírito. Ela entra no calabouço das emoções. Entrou na minha. Eu era um lixo, um farrapo. Eu tinha um público diante de mim, mas eu não tinha uma casa, uma família. Os meus filhos eram endemoniados. A minha mulher sofria debaixo do meu cajado. Não podia falar na igreja porque eu era o cabeça. Eu tinha um público diante de mim, mas não tinha uma família. Eu tinha dinheiro e tinha recurso, mas não tinha conquistas pessoais, porque eu era um ladrão dentro dessa igreja, que eu fui bispo durante anos. Porque a palavra não dilacerava a minha alma. A palavra não me fez encontrar com a realidade. Eu sustentava ego. Eu ostentava títulos. Eu seguia a minha convenção. Mas eu não seguia a Cristo. Porque quando um homem segue a Cristo, ele tem que cair do seu orgulho e da sua soberba. Foi assim com Saulo de Tarso. A caminho com cartas vivas para matar, com cartas para matar, a autoridade dos sumos sacerdotes, e no meio do caminho, o Nero dos discípulos se rendem ao poder dos poderes. A graça dilacerou a sua alma, e ele então ouviu a voz: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quanto mais sofria, mais amava. Aquele que tinha cartas para matar, escreveu 14 epístolas que dão vida. O Nero do discípulo fechou os seus olhos, mas apontou o caminho do sobrenatural, que é a graça de Cristo. Quando o homem se encontra com a graça de Deus, ele está livre dos dogmas, dos títulos, das opressões, assim como os senhores estão livres hoje sem algemas. Efésios capítulo 3, versículo de número 8, tem uma declaração maravilhosa de Paulo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, não a outra. Me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor de todos os santos. Sabe o que ele dizia que ele era na religião judaica? No meio da falsidade religiosa, hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu. Eu sou da tribo de Benjamim. Aos Gálatas ele escreve dizendo: na minha idade, na minha nação, não havia ninguém superior a mim. Quanto ao zelo que havia na lei, eu era irrepreensível. A graça ao cantor, ele diz: eu sou o menor. Deve ter ouvido a expressão de João: é importante que ele cresça e que eu diminua. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você pode viver o que você quiser. Se você não conhece as insondáveis riquezas de Cristo, será sempre um miserável mendigando o favor dos homens. Sempre precisando que um pastor ore por você, te dê um punhado de sal, consagre o teu dízimo, receba o teu envelope com o Senhor do monte, com o suor do monte, sempre vai precisar. Mas se você conhece o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a primeira coisa, o primeiro sintoma é quebrar essa religiosidade e depender apenas dessa graça maravilhosa e nada mais. Tito capítulo 1, versículo 10 e 14, já estamos terminando, só um minuto. Não, gente, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje é sério.
Hoje é salada de palmito que o velho tá brabo, tá ruim pro velho. 56, já não dá mais. Salada de palmito com atum. Olha aí. É ruim, hein? Miguel é fábrica de coxinha, cara. Tito capítulo 1, versículo 10, olha aí. Porque existe muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da lei, os da circuncisão, os da religião. Versículo de número 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que devem pelo Espírito Santo. Pô, não é possível que só eu consigo ler essas coisas. Esses eram da circuncisão, os insubordinados. Insubordinados o quê? Ao Evangelho. Se o cara prega uma outra doutrina que não do Evangelho, ele está insubordinado ao Evangelho. Ele não se submete. Está escrito aqui, mas ele não aceita. E um deles aí, acho que é o cara, o Roberto Carlos inspirou aquela música desse, esse cara sou eu. Ele disse para mim, cada igreja tem a sua doutrina, meta-se na tua igreja e eu me meto na minha. Eu disse, Só existe uma igreja, e o cabeça sobre ela, e Yahshua. A doutrina é dele. Eu não tenho igreja e você também. Todos nós que falamos que pertencemos a ele, temos que pregar a palavra dele. Na tua tem campanha, mas ele não mandou fazer campanha. Na tua tem busca no monte, mas ele não mandou buscá-lo no monte. Que igreja dele é essa? Essa é a tua. Na tua, tudo bem. São insubordinados. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Gente, onde que eu estava que eu não vi essas coisas antes, gente? Não foi evangelho que eu ouvi, foi feitiçaria. Versículo, tem mais? Acabou não, 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. 13, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam saudáveis, sadios na fé. 14, e não se ocupem com fábulas judaicas e nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Mandamentos de homens desviados da verdade. Ouça, pastores, ouça, chamados líderes, não se deve ensinar rituais, paganismo, sacrifício, pagar preço, votos e outras mandingas. Tudo isto é madeira, feno e palha, não resiste a tempestades, ao fogo. O que traz solidez à vida cristã é o conhecimento da sã doutrina, a palavra que te encoraja, que deixa forte. Nos dias de Paulo ele disse a Timóteo, Timóteo, tu fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Não adianta ir buscar a Deus na igreja, ele não está. Deus não está nas igrejas. Não adianta ir buscá-lo no monte, ele não está no monte. Quando o Salvador nasceu, os reis magos vieram e disseram a ele, nasceu o Salvador. E eles vieram então, e aonde é, não sei se são reis mesmo, eram os magos, né? E aonde é que então, se o rei nasceu, aonde é que eles estariam? Acredito que um bateu para cá e bateu para lá, está no suntuoso palácio de Herodes, afinal é o rei. Guiados pelos astros, a estrela apontava para lá. E eles dizem, não, mas o palácio fica lá.
e as estrelas apontando para lá. Alguém avistou e diz: não, mas lá está a manjedoura, lá está a simplicidade, lá não há um berço de ouro, lá não estão os conselheiros, lá não estão as pediatras, lá está a simplicidade. E o Salvador não nasceria lá, ele está lá no castelo, no palácio. Os crentes estão assim, buscando Deus aonde ele não está, e não acham dor, tristeza, fracasso. Vão enriquecendo os homens, e eles vão tendo aviões, vão tendo carros, tudo em nome de Deus. E os crentes sofrendo as mínguas, sustentando quem não deve ser sustentado. O Salvador não nasceu num palácio. O Salvador nasceu entre os animais e morreu entre os ladrões. Ele está dentro de cada um de nós. Quer mesmo achar Deus? Quer sentir Ele? Quer falar com Ele? Não o busque nas igrejas. Ele não está lá. Ele está na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Recebe aí. Recebe, recebe, recebe. Mateus capítulo 13, versículo 44, eu já falei 1 milhão de vezes nessa passagem, vou falar 1.000.001. Eis aí, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Vou refletir. O homem trabalhava num campo, empregado, um trabalho praticamente escravo, se sujeitando ao patrão. E um belo dia, diz que lá havia um tesouro, e ele encontrou este tesouro. Este homem, então, esconde de volta o tesouro. Presta atenção. Que ele, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele tempo. Parou. Sem este tesouro, um escravo na mão do homem. Achando um tesouro, senhor da sua própria vida. Ele tinha capacidade de ser o seu patrão. Trabalhava naquele mesmo lugar como escravo. Você tem a capacidade de ser o senhor da sua vida, mas está como escravo de homem, obedecendo mandamentos de homens, se submetendo a doutrinas que são pregadas por torpe ganância. Eu tinha a condição de ser senhor da minha vida e obedecia o pastor. Não bote bermuda. Dizia minha mulher: não use brinco. Não vá à praia, não faça isso, não faça aquilo. Eu era governado por uma mente que não tinha a mente de Cristo. Mas um dia, eu achei o meu bom tesouro. Um dia, depois de tanto cavar, depois de tanto procurar, ela não estava longe de mim. Ela estava aqui, na minha boca e no meu coração. Estava tudo aqui dentro, eu não inventei nada. A chave que abria as prisões religiosas estava acessível a mim. Mas eu não consultava, eu não lia, eu não escavava. E o tesouro debaixo do meu braço. A chave que abria as minhas algemas debaixo dos meus braços, e eu me submetendo a doutrinas de homens, a mandamentos de homens, me fazendo infeliz, me ferindo e ferindo a minha família.
Houve um tempo na minha vida que eu queria tudo, menos ouvir falar de Deus, porque a religião me mostrou um Deus mau. A igreja evangélica me dizia: você é ladrão, você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Como que eu poderia viver bem debaixo de uma palavra como essa? Quando eu quebrava a campanha, eu voltava triste, porque eu não iria ver o meu filho liberto de situações, algum das drogas, de doença, de enfermidade. Como que pode se viver bem assim com um Deus desse? Como é que eu posso viver bem com um Deus que fica feliz com o meu sacrifício, que depende do meu dinheiro? Era isso que a igreja me ensinou. Se eu tivesse dinheiro, Deus fazia. Se eu não tivesse dinheiro, Deus não fazia. Se eu desse, eu estava na bênção. Se eu não desse, eu não estava na bênção. Mas não era isso o que Paulo já havia pregando? Coloca para mim, depois tu volta aí, Miguel, 2 minutos. Coloca aí Efésios capítulo 1, versículo de 3 ao 5. Olha o que Paulo já havia pregado lá nos dias deles. Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tem abençoado, ou já não tinha abençoado aqueles irmãos? Já estavam abençoados. Este foi o meu bom tesouro. Eu achei estas verdades e ela me libertou. Veja-se feliz, veja-se liberto, veja-se transformado por esta palavra. O sistema não aceita. Vão dizer que você está desviado. Vão dizer que o diabo está falando na sua boca. Vão dizer que você está maluco e que as coisas não são bem assim. Mas hoje nós entendemos que o que eles pregam é que não é bem assim. Eles querem que eu ostente e diga: eu sou daquela igreja, aquele é o meu pastor, aqui eu sou membro de lá, aqui é minha carteirinha. Não quero isso para a minha vida. Eu quero a verdade do evangelho, doe a quem doer. Eu quero viver a sã doutrina. Eu quero ser um homem feliz. Eu quero que as pessoas olhem para mim, não vejam uma pessoa desequilibrada, porque eu era um cara desequilibrado. A mulher passava por mim de brinco, eu gritava: vai, pombagira, Jesus vai voltar, você vai para o inferno. Aí ela se convertia, tirava o brinco. Aí eu dizia: aí, varoa, sangue, profeta, terra! Eu quero terminar com Hebreus capítulo 11, versículo 32. Eu quero ler do 32 ao 40, porque ali no final tem uma palavra de sabedoria para mim e para você. E que mais direi, disse Paulo aos Hebreus: certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, era um assunto lá judaico, né? Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. 33, os quais, por meio do sacrifício, por meio das obras, por meio de pagar o preço, já naquele tempo, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39, ora, todos estes
que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização. 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, disse Paulo aos Hebreus, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Coisas superiores é o que Deus tem para você e a igreja não mostra, porque eles querem para eles. E um dia chegou no meu gabinete, o irmão disse: mas bispo, o senhor não acha que o senhor deve mostrar que essas pessoas estão livres? Eu disse: até deveria. E quem é que vai pagar o meu salário de bispo? Eu tenho um salário como bispo. Quem é que vai pagar o meu salário? Eu não trabalho, sou bispo. Como que o pastor vai mostrar que Deus está na sua vida, se ele pode te fazer ir buscar ele no culto de libertação, de consagração, e lá você deixar a sua oferta, a sua moeda, o seu salário, o seu dízimo? Como que o pastor vai vir a público numa rede mundial de computador e vai dizer que ele tem algo a teu respeito, e não o pastor com a sua unção, com o seu óleo? Como que alguém vai chegar numa rede mundial de computador e dizer que aqui você não acha Deus, que você chegou aqui já com Ele? Não tem peito para falar isso. Eles querem te prender. Aqui você está livre. Você não veio aqui atrás de uma bênção. Você já é abençoado. Você não veio aqui atrás da sua salvação. Você é salvo. Você não veio aqui atrás de uma vitória. A vitória já te pertence e mora em você. Recebe? Vamos ficar de pé. Coisas superiores a teu respeito.